Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, imprensa, galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas, servidores desta casa, maranhenses. Subo hoje a esta tribuna, senhor presidente, para apresentar dois relatórios que acho de extrema importância. Um desses relatórios é uma representação feita pelo Ministério Público de Contas do Maranhão, datado do dia 7 de abril de 2015. Portanto, na época em que o certame da saúde, que resultou na escolha de 4 organizações não governamentais, foi feita. Esse relatório diz respeito ao processo licitatório que aconteceu no ano de 2015 e que escolheu como organização social o ICN, o Instituto Aqua, o Instituto Natureza e Cidadania, que é o ICN, o Instituto Gerir e as OCIPs, Instituto Corpore para Desenvolvimento e Qualidade de Vida e Instituto Vida e Saúde. Senhor presidente, esse documento, ele não foi amplamente divulgado. Esse documento estava dormindo em uma gaveta qualquer no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. E, por uma denúncia em meu gabinete, eu tive acesso, através de um ofício que fiz ao Ministério Público de Contas, deste documento que está aqui em minhas mãos e que contesta de forma técnica e de forma muito bem apurada a licitação para esses institutos. E aqui eu estou com esse documento e fiquei espantado. Espantado porque muitas das coisas que são relatadas aqui, atitudes que eram para ser tomadas, que poderiam ter ajudado, que poderiam ter evitado nessas operações da Polícia Federal, não foram feitas. Mas ela foi avisada, e avisada por um órgão dentro do Tribunal de Contas, um órgão de extrema importância, que é o Ministério Público de Contas. E vou além, o segundo relatório que eu queria também, e vou falar sobre ele, é também um relatório de outro órgão importantíssimo do TCE, que é a Unidade Técnica de Controle Externo, senhor presidente. Senhor presidente Otelino, que é funcionário do TCE, que é técnico do TCE, e sabe a importância desses relatórios técnicos. Apesar de todos esses documentos que comprovam e que dizem, que alertam para toda a sociedade, que alertam para todos as, vamos dizer assim, irregularidades que iriam ser cometidas nesses certames, nada foi feito. Mas aqui estão os dois documentos que já, aquela época, em 2015, a época antes da licitação, já acusava o que ia acontecer hoje e o que pode acontecer ainda, porque aqui nesses documentos é falado o que aconteceu em relação ao ICN, mas aqui nós temos também denúncias graves no que diz respeito a outros institutos, como o Aqua, que é um instituto que tem que ser, sim, verificado e investigado pela polícia e que está aí e que foi denunciado há um tempo atrás em relação ao certame
que foi feito de forma irregular. Vamos aos fatos. Quando Vossa Excelência puder me dar uma parte? Vou lhe dar uma parte daqui a pouquinho. Vou lhe dar uma parte agora, deputado. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento sobre essas certidões e alertar, como Vossa Excelência está falando, dessas irregularidades, mas para mim não é novidade nenhuma, até porque eu já subi na tribuna também para alertar de uma funcionária fantasma, a Lana, no qual é a operadora, junto com o secretário, dessa lista fantasma que tem na secretaria. Então, eu denunciei também, chamei a atenção nesta casa e nada foi feito. Eles debocham com as denúncias que a gente faz. Então, para mim, fica mais claro e evidente que Vossa Excelência está trazendo nessa tribuna essas certidões de que também foi alertado, que mostra as irregularidades que eles pouco fazem para poder sanar. Fica aqui o meu pronunciamento. Eu peço, senhor presidente, 5 minutos da liderança do Partido Verde, por favor. Bom, mais 5 minutos para o deputado Adriano. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos aos fatos. Esse relatório do Ministério Público de Contas do Maranhão, que é uma representação, na verdade, do Ministério Público de Contas do Maranhão, em face do secretário de Estado de Saúde do Maranhão, o senhor Marcos Pacheco, à época secretário de Saúde do Estado do Maranhão, que foi quem foi responsável pelo processo de licitação. Muito bem, nesse relatório, um relatório denso, grande, e que eu vou aos pontos de forma bastante objetiva. Vamos pular aqui aos pedidos. Esse relatório do Ministério Público de Contas pede a concessão de medida cautelar nos termos do artigo 75, determinando a imediata suspensão das sessões públicas de entrega e abertura dos envelopes das propostas de licitação. Ele pede também a citação da autoridade representada para que, no prazo legal, apresente defesa contra as irregularidades descritas na representação. Pede que, após regular citação e defesa, sejam os autos remetidos à unidade técnica, que aqui também eu estou com o relatório, reprovando a licitação. E, ao final, que seja confirmada a medida cautelar pleiteada, bem como julgada procedente a representação com a declaração de nulidade dos editais de processos administrativos, número 48.477 de 2015 e 48.481 de 2015, caso mantidas irregularidades ora impugnadas. Esse é o pedido do Ministério Público de Contas à época da licitação, alguns dias antes da licitação. E o que ocorre? Os fatos. Ele comprova aqui com fatos básicos e documentos, tais vistos comprometem a objetividade dos processos, dando margem a favorecimentos e a possibilidade de contratação de entidades sem as condições adequadas para gerenciamento dos serviços públicos de saúde, em razão das irregularidades a seguir declinadas. E aqui ele vem, páginas e mais páginas, listando irregularidades no processo de licitação dessas instituições que aí estão e que deverão ser investigadas também pela polícia. E aqui diz, por exemplo, no que diz respeito à unidade de saúde Genésio Rego, o relatório como se fosse um relatório mãe de Iná, vamos dizer assim, porque previu tudo que aconteceu hoje em dia, diz o seguinte: por sua vez, não constam no quadro para contratação no edital os profissionais de fonoaudióloga e otorrino. Porém, nos serviços oferecidos consta a realização de diagnóstico em fono e otorrino. Esse é um exemplo de um edital que foi feito de forma irregular e que deu no que deu. Semesp, por exemplo, que também está tendo problema aí. Apenas a título de exemplo, constata-se que para a unidade Semesp há previsão de procedimento de saúde bucal, mas no quadro Recursos Humanos não há previsão para odontólogo. E também não há previsão para fantasmas. E lá existem. E foi comprovado agora por essa operação. E aqui segue o relatório longo, exaustivo. Vou colocar no meu Facebook, vou entregar à imprensa para que seja divulgado e para que seja analisado. E para que seja também entregue às autoridades competentes para
que investiguem não apenas o ICN, que também está aqui, mas os novos institutos que foram colocados para trabalhar no governo do Estado do Maranhão a partir de 2015 e que, segundo o relatório mandinar do Ministério Público de Contas, poderiam causar irregularidades essas que, por exemplo, sobre o ICN já foram comprovadas e provadas nessa operação. E aqui segue que o certame restringia o caráter competitivo, a completa ausência de estudos preliminares e dados concretos com indicadores de rede estadual de saúde impedem uma proposta coerente e, consequentemente, a fiscalização e comprovação de economicidade e eficiência do contrato, e aí segue para a suspensão completa do certame. Uma vez o Ministério Público de Contas denunciando e entrando com ação cautelar, surge a atuação nos bastidores do governo do Estado para aprovar junto aos conselheiros do TCE. E aí, um dos conselheiros solicita a unidade técnica de controle externo, muito respeitada em todo o Maranhão, do TCE, que traz outro relatório, e dessa vez também, mais uma vez, apontando os indícios de irregularidades no certame de licitação, e aqui está também esse relatório, que colocarei também no meu Facebook, entregarei a toda a imprensa do Estado do Maranhão e as autoridades para que tomem as providências em relação ao que aconteceu no passado, não muito distante, 2015. E nesse relatório também, do pedido de explicação de medida cautelar, abre aspas, desta feita, não há outra alternativa a esta unidade de controle externo, senão opinar pelo provimento cautelar do Ministério Público, haja vista que os autos estão carregados de fatos e provas que demonstram a prática lesiva ao direito e ordem nos certames, o que culminarão em ato lesivo ao erário e aos princípios de boa administração, diz o relatório também da unidade técnica. Então, senhor presidente, estou aqui de posse desses dois relatórios, estou de posse também aqui de divulgação feita pelo Instituto Geri, na data do dia 30 de março de 2015, portanto, antes do processo licitatório, em que aparece aqui o senhor excelentíssimo vice-governador do Estado do Maranhão, visitando o Instituto Geri, antes mesmo desse instituto ganhar a licitação, essa licitação que, mais uma vez, repito, segundo as próprias palavras do Tribunal de Contas, de órgãos importantes do Tribunal de Contas, que foi um certame, que foi uma licitação que pendia a favorar entidades que não as entidades que prestariam serviços corretos para o nosso Estado do Maranhão. Então, esse é o meu pronunciamento, senhor presidente, e certamente voltarei com novas informações a respeito desse caso e novas providências a serem tomadas em relação ao que acontece no governo comunista, um governo que pregou uma série de mudanças, que pregou uma série de um paradigma novo na política do Estado do Maranhão, mas o que nós vemos, sim, é mudança, mas mudança para pior e mudança para muito pior de tudo que nós vemos nesse nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente.